Então, pessoal, eu peguei uns pedaços, algumas cenas do vídeo aqui para a gente digerir um pouquinho o que nós vimos lá, olha. Então, isso é um pouco o que está no nosso MD, está descrito dessa maneira. Esse videozinho ele conta a história de que eles perceberam que as bombas de sucção na época, as bombas que tentavam extrair água, lógico, não eram bombas elétricas ainda, tá? Mas elas tentavam extrair água de poços, eles não conseguiam extrair nada acima de 10 metros. E por que que isso acontecia? Então começou-se a se questionar. Gente, toda essa conversa, ela aconteceu perto do ano de 1600, 1650, um pouco antes, né? Então, ainda não se falava em átomos, não se sabia muito sobre a matéria, tá? Muito disso veio depois. Então, qual foi a ideia de Bert, né, que foi um discípulo de Galileu, que estudou com ele? Então, se pegou um tubo muito grande de água, gente, 10 metros, pensa que é um prédio de 3 andares, né? Cada andar tem mais ou menos 3 metros, pode ter menos. Então, é o térreo e mais 2 andares aí do seu prédio, se você tiver um térreo com altura normal. Mas pegou-se um tubão de água muito grande e se colocou dentro de uma piscina. E o que, que eles perceberam? Se eu coloco o tubo fechado, na hora que eu abro a parte de baixo, a água desce até sobrar dentro do tubo uma coluna do tamanho de água, assim, uma altura de 10,3 metros. Mesmo se eu pegar um tubo mais largo, a altura da coluna é sempre 10,3 metros. E um questionamento que se fazia na época era esse: é um vácuo, porque pensa que se o tubo está cheio d'água, é a mesma coisa que o experimento do copo. Quando eu viro, tem muito pouco ar ali dentro. Se o copo está cheio, então, esse experimento aí, a coluna, se ela estava cheia d'água, quer dizer que não tinha ar lá dentro. A partir do momento que eu abro, essa água desce um pouco, a gravidade puxa a água para baixo. Mas por que ela não desce inteira? Justamente porque alguma coisa estava acontecendo. Na época de Galilei se questionava se não era o próprio vácuo que puxava. E aí Torricelli, esse aqui na historinha, esse daqui é o Bart, né? E esse é o Torricelli. Torricelli, não fala italiano igual a Gregory, mas o que que ele pensou? E se na verdade não fosse o vácuo lá dentro que está fazendo força, mas e se fosse o que está do lado de fora? Então ele se questionou se não tinha alguma coisa empurrando aquilo ali que impedia aquela água de descer. E aí que ele pensou, na verdade, a única coisa que está em contato com a água da piscina, porque até então esse experimento todo estava sendo feito, lembra, com uma coluna de água muito grande, pensa tudo grande, gente puxando corda. Esse experimento, ele pode ser feito com um cano pequeno, mas ainda assim, um cano de 10 metros é difícil de se manusear. O que, que ele pensou? A única coisa em contato com a água era o ar. E aí ele falou: então, na verdade, é o ar que está empurrando. E por que, que a água desce e depois em 10,3 metros ela para? Porque é a hora que a força a força que a água empurra e a força que os quilômetros de ar empurram é a mesma. Então ninguém ganhou. É como se na balança, opa, chegou. Quando tem mais água, acima de 10 metros, a água é que ganha. 10,3 metros. Chega uma hora que aí o ar fala, então, aqui o peso da água não é mais o suficiente para ganhar a força que o ar está fazendo. Fala, não, agora o ar é que está igualando a força, né? Isso porque eles estavam lá no nível do mar. O, o Torricelli pensou, será que isso muda se eu mudar o material? A água, gente, se eu pego 1 litro de água, quanto que pesa 1 litro de água? Vocês já se questionaram, já viram falar? 1 litro de água, uma caixinha de 1 litro de leite, pesa, se eu puser água lá dentro, vai pesar 1 quilo. Então, ali pensa que se eu tenho tudo isso de água aqui, aqui tinha é muita água, é muito pesado. O que o Torricelli fez? Será que se eu mudar o peso do material, se eu mudo o material, muda o tamanho dessa coluna? E ele viu que sim. O mercúrio, pessoal, é um metal líquido, ele é tóxico, então não se faz mais experimentos com mercúrio, ele foi banido, mas na época, né, não se estudava isso ainda. E o mercúrio, ele decidiu fazer com mercúrio porque ele é um metal pesado, só que ele é no estado líquido na temperatura ambiente, então ele tinha essa capacidade de se deslocar, né? E aí o Torricelli fez esse experimento. O mercúrio é muito pesado, 1 litrinho, se eu puser 1 litro de mercúrio numa caixinha de leite, vai pesar 13 quilos. Gente, mais que 2 sacos de arroz, né? Então, é muito pesado. E aí, quando ele fez esse experimento, ele viu que o tamanho
da coluna era 76 centímetros, né? Menos de 1 metro. 1 metro, né? A gente fala que dá um pouco menos de um braço. Menos de 1 metro, 76 centímetros. Também, se você pegar 76 centímetros, é a mesma coisa que 76 milímetros de mercúrio. E aí ele até se questionou, mas será que não é mesmo vácuo? E eles descobriram que não importava o tamanho. Essa outra imagem mostra aqui, se eu puser um espaço maior, ou seja, como ele tinha esse balão na ponta, esse arredondamento, quer dizer que ali tinha mais mercúrio, quando descer, o vácuo que tem lá é maior. E perguntou-se, será que então o vácuo que está lá dentro vai puxar, vai impedir o mercúrio de descer? E eles fizeram esses estudos e descobriram que não. Toda vez o mercúrio descia até ficar com uma altura de 76 centímetros. Ou seja, quando o mercúrio tinha 76 centímetros de mercúrio, o peso do mercúrio não era mais forte do que a pressão que o ar fazia sobre aquela piscininha de mercúrio. Pensa que aqui, gente, não tem mais água, agora tem mercúrio. E aí, o que o Pascal, que foi um outro cientista posterior a eles, né, logo depois, descobriu? Que se ele pegasse esse experimento de Torricelli e levasse para o alto da montanha, a coluna de mercúrio era. O mercúrio conseguia descer mais, ou seja, lembra, o mercúrio quer descer, quem não deixa ele descer é o ar. É a força que a pressão atmosférica faz sobre aquele mercúrio que está para fora. Quando o Pascal foi para o alto, o mercúrio desceu um pouco mais. Por quê? O ar fazia menos força. E por que o ar fazia menos força? Porque lá tem menos ar. Lembra que a gente falou que quando eu subo a montanha o ar é mais rarefeito? Isso significa que eu tenho menos moléculas de ar para fazer força ali na piscininha, no barômetro. E essa é a história do barômetro. Então, esse outro slide aqui que eu coloquei conta exatamente isso, esse experimento. Isso aqui é um pouquinho mais baseado nos slides, a gente já tinha esse slide antes do vídeo. Ou seja, o experimento de Torricelli, ele aconteceu quando se colocava 1 metro de mercúrio dentro de um recipiente cheio de mercúrio, e o mercúrio só conseguia descer e parava a uma altura de 76 centímetros. E qual era a explicação? Isso porque a pressão do ar não deixa o resto do mercúrio sair. E aí, pessoal, a gente entende a importância da pressão atmosférica e da altitude, né? Esse experimento permitiu a gente medir. Olha aqui a diferença no mar. A gente fala no nível do mar. No nível do mar é onde a gente tem mais ar ou menos ar em cima da nossa cabeça. No nível do mar, nós temos mais ar na nossa cabeça. Quem está lá no alto da montanha, no pico do Everest, tem muito menos ar na cabeça. Ou seja, a pressão é menor. Bom, quanto mais eu subo. E aí, pessoal, a gente também, isso, conhecer um pouco mais sobre a pressão atmosférica também possibilita você conhecer um pouco mais sobre os fenômenos meteorológicos. Por quê? Não sei se você já escutou isso, que o vento é o ar em movimento. Por que o vento se desloca? Quando eu tenho uma camada de ar que está aqui na linha do Equador, aquele solzão, calor, esse ar esquenta. Quando o ar esquenta, pessoal, sabe o que ele faz? Ele sobe. E aí, como o ar sobe, ele deixa aqui um espaço. Por exemplo, esse ar não está mais aqui. Aí, esse espaço é ocupado. Eu não falei para você que o ar sempre quer ocupar espaço? Aí, ar que está em outro lugar ocupa esse espaço. Esse aquecimento dos ventos, aí o vento sobe, lá no alto ele se esfria, porque lembra, lá no alto da atmosfera é fria, e depois ele desce. Essa mudança de ar que sobe, deixa espaço, a pressão que o ar exerce provoca os ventos, é justamente o que provoca o furacão, porque o vento é o ar em movimento, e o ar se movimenta porque ele esquenta, muda de lugar, aí ele deixa um espaço que é, ou seja, o ar quer ocupar todo o espaço, aí vem arzinho frio, e isso também interfere nos fenômenos meteorológicos, tá bom? Existe a questão do avião, né, que o Samuel perguntou, acho que muitas pessoas se questionaram, e eu comentei, por que quando a gente sobe no avião, machuca? Ninguém tem que saber o ouvido humano nessa altura do campeonato, mas essa imagem é para a gente entender melhor. Conforme a gente sobe a serra, o tímpano ele é uma membrana, né? Ele é uma coisinha elástica, parecia uma bexiguinha aqui, tipo isso daqui. Isso aqui vibra.
Então, o nosso tímpano, ele vibra também, né? Lógico que ele não é borracha, né, gente? Mas ele vibra também. Ele é sensível a essa movimentação. E ele é levemente empurrado. Se o ar faz pressão sobre a água, faz pressão no experimento do copo, ele faz pressão no meu ouvido também. Então, a gente consegue equilibrar essas pressões aqui de fora do ouvido e por dentro, porque existe uma ligação, né? Uma comunicação da tuba auditiva, né? Com a garganta. Se você faz assim, tipo como se fosse bocejar, você dá uma equilibrada no ar que entra. Então dá para ajudar um pouquinho, mas é por isso que o ouvido sente, porque eu subo ou desço, quando eu subo é menos ar sobre o meu tímpano que está acostumado, ou o contrário, quando eu estou no alto e desço, tem mais ar, e aí eu sinto a pressão, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou sugerir, se você quiser tentar fazer alguns desses experimentos em casa, tentem, eles são muito legais. Eu vou propor depois algumas coisas práticas. E então vocês leiam o MD, isso é muito importante. Eu vou colocar logo depois aqui que páginas você tem que ler, tá bom? Leiam o MD e façam os exercícios, beleza? E eu tô tentando responder o mais rápido possível. De quarta e quinta é mais difícil eu responder, porque eu tô em aulas ao vivo lá no Fundium, mas os outros que quiserem mandar mensagem, eu tô respondendo quase sempre. Assim, 1, 2 dias eu já respondo todo mundo, combinado? Então, boa leitura, bons estudos. Até a próxima aula.